É chegado o momento, esse momento glorioso em que todos nós estamos ligados pelo nosso pensamento. Pedimos a esses amigos queridos que possa abrir as nossas mentes para um entendimento melhor dos ensinamentos da aula. Abra os nossos corações para que os nossos sentimentos atinjam o objetivo para a nossa mudança através das lições. Prepara, Senhor, o nosso ambiente mental. Prepara, Senhor, o nosso ambiente familiar, para que tudo que for tratado, tudo que for conversado, tudo que for passado para o nosso bem, que sejamos bem, tenhamos boa aproveitação de todo o ensinamento das lições de amor que o Evangelho nos traz. Assim, Senhor, estamos preparados para o banquete espiritual desta noite. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre. Que assim seja. Então, nós vamos trabalhar hoje. É importante a nossa aula, uma revisão de matéria, mas que ela nos leva a observar melhor, compreender melhor. Então, essa aula de energias extrafísicas, quer dizer, energias espirituais, energias que nós não vemos, na invisibilidade, são fluidos de energias. Preste atenção. O que é a energia animal? Todos nós sabemos que os espíritos animais, após a morte, têm um duplo. Ele tem um perispírito. Todos eles, ao morrerem, eles logo retornam. Os gatos, os cachorros, os bichos, menos tempo do que nós. Os animais, eles não passam pelo processo que nós entendemos daquilo que erramos e temos que reparar. O animal não está nesse código de justiça humana. Então, eles são recolhidos, eles são tratados, auxiliados, também pelos médiuns nas colônias espirituais. O médium também tem que socorrer seus cavalos, seus gatos, seus cachorros, os periquitos, tudo. O médium também tem que socorrer. Levar para as colônias espirituais seus animais de estimação, todos os seus animais. O que é a energia animal? A energia animal desprende, solta, libera de todos os animais. Racionais, que é o homem, irracionais após a morte, e volta ao fluido cósmico universal. Então, essa energia animal, esse ectoplasma humano, quando nós desencarnamos, nós começamos a liberar gradativamente. Cada pessoa, uns libera rapidamente essa energia, outros levam mais tempo, aproximadamente, fala alguns estudiosos, até 40 dias, outros mais rápido. Então, no momento da morte dos animais, vamos dizer assim, até das árvores, quando nós podamos uma árvore e ela começa a murchar, ela começa a liberar os fluidos, que volta novamente na atmosfera e vem formar novos corpos. Então, toda essa energia ela é liberada para o grande fluido cósmico universal novamente. Tudo volta ao padrão original do Criador. Assim Deus o fez, e assim o será. Mas o nosso perispírito, a nossa alma, ela vive e continua a viver após a morte. Presta atenção aqui, muita atenção. Essa energia desprendida, esse ectoplasma, é muito preciosa no mundo extrafísico ou invisível. Preste atenção, é o agente
matéria de elaboração para a cura, construções, enfim, matéria invisível para diversos fins. Então, todo esse ectoplasma, toda essa energia desprendida dos humanos, dos animais, das plantas, é o que vai elaborar a cura, é que vai elaborar diversos meios, construções, muros, vai construir cidades, vai construir tudo aquilo que se chama-se aparelhos, armas, né? As armas que levam os efeitos eletromagnéticos para a destruição. Sem esse ectoplasma, nós não temos como trabalhar no mundo dos espíritos. O mundo invisível trabalha com esta energia, ela é preciosa, muito preciosa. Por que que os espíritos sugadores? Tem espíritos sugadores que estão sugando a pessoa, está tirando energia, porque ele vem buscar esta energia. É esse o trabalho dos sugadores. É esse o trabalho dos obsessores. É esse o trabalho daqueles que fazem com que as pessoas não trabalhem com as suas mentes e apenas dão as energias para que eles possam trabalhar. Então, eles sugam essas energias vitais para poder trabalhar, para poder dar vida àquilo que eles querem fazer. Médiuns de efeito físico têm uma quantidade em abundância dessas energias para poder acionar no mundo dos espíritos, quer para o bem, quer para o mal. Os magos negros e outros agentes buscam estas energias para realizarem os seus trabalhos. Atenção! Magos negros, outros agentes, buscam essas energias para realizarem os seus trabalhos. Usam os espíritos sugadores e parasitas que vivem deste fluido humano e animal. Por isso, quando nós vamos trabalhar e que a pessoa está sugada pelos espíritos, é preciso cortar esse vínculo com os sugadores, retirar, fazer um trabalho de alta limpeza psíquica desses espíritos, dessas parasitas que sugam, puxam, retiram dos vivos e também ficam ao lado dos mortos. Então, sempre que liberarmos essas energias após a morte. E quando nós estamos vivos, eles também vêm buscar. Então, o médium tem que estar atento à perda de energias vitais, à perda das energias animal, ectoplasmáticas. Médium tem que ficar cuidando. Isso daí tem que estar atento. Não pode brincar em serviço, não. A energia animal, ela é encontrada nos frigoríficos. Por quê? Na matança dos animais, logo, logo, toda a energia animal ela é retirada imediatamente. Assim que começa a colocar dentro das câmaras frigoríficas, porque enquanto ele tem aquele calor da carne, ele vai se liberando. Logo depois, ela já perde naturalmente, porque é rápido ali a perda dessas energias. Nos campos de guerra, onde tiver muitos humanos lá, e assim aquela matança enorme de 100 pessoas, 200, todo o caso das mortes, das violências, vai ocorrer o mesmo ato, mesma situação. Por que que os espíritos malfeitores procuram criar guerra, destruições, mortes em todos os sentidos? Onde haja muitas mortes simultâneas, porque ela desprende dos corpos.
E este valioso agente pode ser usado para muitos objetivos, tanto para o bem quanto para o mal. Então, é muito interessante que médium preste atenção. Toda vez que estiver liberando esse excesso de energias, pode espíritos maus guardarem essas energias com o objetivo de fazer um mal. Então, quem usa algumas obras e vê, então fala que os cemitérios sempre têm guardiões. Que se alguém for no cemitério, tem sim, lá tem guardiões. Com que objetivo os guardiões de cemitério lá estão? Para preservar o fluido vital, a energia animal ectoplasmática que libera os corpos humanos. Por essa razão, ele é cuidado, protegido pelos bons espíritos, para que essa energia não caia na mão de malfeitores. Quem entendeu, entendeu, e procura me entender o que eu estou falando. Na atualidade, temos desgastes muito grandes, que não conseguimos suprir as energias reservadas da energia ectoplasmática. Então, nós médios, quando vamos trabalhar, e o nosso trabalho é muito grande, que nós estamos trabalhando com muitos espíritos doentes, espíritos enfermos, cancerosos, leprosos, cortados, agredidos, suicida, todo mundo com perispírito numa situação muito difícil. É necessário que nós tenhamos estas energias para prestar o socorro. Se o médium não tiver com essa elaboração energética, ele vai ficar cansado, vai ficar desgastado, vai ficar desnutrido, vai ficar extremamente doloroso, cansado. Então, toda vez que nós temos um assédio de obsessores, espíritos que vêm vampirizar, que vêm pegar, que fazem trabalhos, que fazem magias negras, que fazem um trabalho denso e pesado, e que nós registramos, automaticamente nós começamos a perder esse campo de energia vital. Por quê? Quando ele penetra na nossa aura, penetra no nosso perispírito, nosso duplo etéreo não consegue segurar esses trabalhos densos. O que acontece conosco? Nós temos uma espécie de desmaio, nós temos uma espécie de fraqueza, nós temos um impedimento. Por essa razão, quando isso acontece e que nosso corpo está desgastado, esses trabalhos são voltados para o nosso perispírito. Reserva no nosso perispírito. E aí, quando o médium estiver bonzinho, bonitinho, certinho, tudo arrumadinho, vermelhinho, pronto para o trabalho, esse trabalho está armazenado, porque no momento o médium não foi capaz de fazer. E se você não fizer até o final desta reencarnação, você vai voltar arquivado na outro processo. Então, não adianta o médium falar, eu vim virado do avesso, as coisas tudo errado para mim, eu vim. Nós nascemos com o erro do passado. Nós voltamos aqui como médiuns para consertar, para fazer todo o bem possível. Então, o conhecimento é fundamental na mediunidade. Sentimos um cansaço muito grande, uma desvitalização, porque nós perdemos essa energia ectoplasmática. Por isso, o médium tem que sempre orar, guardar, pedir, rogar ao Criador que ele tenha armazenado essa quantidade de energias vitais, quer solares, quer no plasma, quer a forma que ele precisa para manter a sua vitalidade
a sua força fluídica. Faça um pedido, então, a Deus para reservar este fluido, para usarmos na nossa necessidade de socorro como combustível do elemento indispensável para a transformação e modificação. Então, isso que eu estou falando aqui é importantíssimo, porque a hora que nós falamos, vamos desmagnetizar o ódio, você precisa desta energia. Vamos retirar os fluidos de vingança. Você precisa dessa energia. Quando nós falamos, vamos limpar, vamos queimar, todo esse trabalho de movimento de energias mentais, necessariamente você precisa do combustível. Sempre, sempre. Quer para solver, como a cristalização do bem. Então, o médium ficou desvitalizado, não trabalha mais. Médium ficou cansado, desnutrido, acabado, não trabalha mais. Ele tem que estar com força máxima, vitalidade, forte, reserva de combustível. E aqui ele coloca para a gente fazer uma grande bolha fluídica na atmosfera, a 30 quilômetros, na altura distante da energia terrena humana. Então, guarde essa energia, pede permissão, porque nós, às vezes, vamos socorrer centenas de espíritos doentes, até mais do que centenas, tá? E essa quantidade de espíritos doentes e enfermos requer que nós tenhamos essa energia guardada. Porque isso que eu estou falando, somente a experiência do médium pode entender e compreender o meu ensino. Porque se o médium for socorrer sem espírito doente, e ele não tiver esse combustível, ele não aguenta. Ele vai ficar desvitalizado, vai parar, vai suar, vai perder energia, vai ficar fraco, vai perder a forma mental, vai ficar em crise. O médium que ele estiver trabalhando e socorrendo sem espírito, 200, 500, 1000, com o combustível, ele vai socorrer tudo isso, vai sair bonitinho, forte e saudável do seu trabalho. Porque ele não tem perdas fluídicas, perdas energéticas. Usar como uma mangueira fluídica para transportar o fluido dispersado. Então, isso é muito interessante. Pedir que você armazene esse fluido, que ele não seja desperto, porque já que ele vai ser lançado na atmosfera e vai voltar novamente a viver o oxigênio e o hidrogênio da natureza, é melhor você guardar como reserva de alta produção. No frigorífico, ela é mais rápida a dispersão no conjunto das energias, porque esses animais são fortes e sadios e resistentes. Então, não tem como pegar uma energia vital de pessoas doentes, porque ela não tem. De alguém que já está doente, enfermo, porque ele não tem. Se nós pegarmos espírito doente, não tem. Mas esses animais fortes, bisões, todo esse povo forte, os rinocerontes, então esses animais são fortes, têm energia para distribuir, têm vitalidade, têm força, porque aqui eles não morrem, nesse caso, já com a perda, vamos dizer, na velhice. Não, eles morrem jovens, formosos, bonitos, bem tratados, cheios de energia, cheios de vitalidade, corpos perfeitos, senão a carne vai ser vendida para o exterior. Então, ela tem que estar com a sua força máxima de vitalidade e de vida. Então, ele libera essa vitalidade, ele libera. Vai ficar só as proteínas físicas da carne, mas esta energia vital, ela libera e solta na atmosfera.
É muito importante fazer uma grande bacia para socorrer os espíritos sugadores e viciados. Porque não adianta falar, "Ai, na minha casa tem espírito sugador, tem espírito viciado no sexo, na bebida, na droga, na prostituição, nos filminhos, o que você quiser, pornografia, o que você quiser. Então, aquele vício, existe uma companhia espiritual muito grande. É uma companhia gigantesca. O vício atrai outros viciosos. Então, vem esses espíritos. E o médium, ele tem que ter meio de socorro. Retirar os espíritos sugadores, viciados, trabalhadores, das ordens inferiorizadas. Colocar na bacia da lama astral. Por que nós colocamos no lugar das bacias? Porque os espíritos sempre nos falam. Não cria dificuldade para entender, não cria uma dimensão que não sejam capazes de entender. Então, aqui está de uma maneira mais simples possível. Uma bacia, uma piscina, um local que poderia ser um grande local de atendimento fluídico, de grande limpeza fluídica. Mas o médium não pode ficar imaginando coisas impossíveis. O médium tem que trabalhar com a imagem fácil, simples e eficiente para ser restaurado todo o bem. Então, quanto mais simples o médium trabalhar, mais simples será o desenvolvimento da sua técnica de trabalho. Deus, o pedido para fazer um bom uso dessa caridade, porque você vai prestar caridade. Porque quando nós socorremos um espírito doente, enfermo, embrutecido, seja o que ele for, nós vamos precisar desse ectoplasma, dessa energia animal. Então, nós vamos fazer essa bolha fluídica, um local dispersado da energia ectoplasmática. Não estamos usando o fluido atmosférico ambiental do local. Nós não estamos pegando fluido ambiental, nós estamos apenas separando a energia animal. Esse fluido é usado para grande socorro. Grande socorro. Então, o médium precisa desse fluido para não ficar desvitalizado, doente, enfermo, caído e combalido. Porque nós, médios, que quisemos fazer grandes trabalhos algum tempo atrás, nós tínhamos um desgaste energético muito grande. A gente trabalhava, a gente ajudava, mas levava quase 2 horas, 3 horas para se recompor fisicamente. Havia um desgaste gigantesco para o trabalho de socorro, porque nós ficávamos extremamente cansadas. Então, nós estamos dizendo aqui uma fórmula eficaz, lógica, racional, como nós usamos as ervas, as plantas, todo e qualquer alimento animal do vegetal, é o mesmo processo, só que na invisibilidade. A usar para auxiliar o socorro dos sofredores. Na cura, a desmagnetização e limpeza fluídica. Em nós, médios têm que colocar esse fluido nele se estiver desgastado, se estiver cansado, se estiver doente, se estiver enfermo. Se nós tivermos um doente, uma família, alguém, nós temos que fazer uma limpeza, colocar uma bolha ectoplasmática nessa pessoa, para que ela lá no hospital receba essa energia. Então, tem que estar dentro de uma bolha, porque se ela estiver fora, ela se dispersa. Automaticamente, ela vai para o fluido cósmico, para o éter, faz parte da mutação divina. Tudo se transforma, tudo se modifica e tudo vem e forma novamente. Todas as atividades espirituais e físicas
como moralizar. Por que que uma pessoa doente, enfraquecida, não consegue chamar a atenção de ninguém? Ela está fraca, ela não tem esse fluido de elaboração da moralização. Por isso que a pessoa, para evangelizar, para doutrinar, para fazer a justiça, para levar o amor de Deus onde ela for, e a caridade, ela precisa dessa energia animal. Caso contrário, será muito difícil de dar vida ao seu trabalho, à sua assistência, ao seu lar, à sua casa e à sua responsabilidade. Trabalhar para você e a família, na consolação e na regeneração, na redenção, na lama astral e retirar. Limpar o corpo físico do médium. O médium tem que cuidar dele, porque médium doente, médium passado, médium, ele não serve para nada. Médium tem que estar bonitinho, fortinho, viçoso, lindo, bonito, entendeu? Nada de médium morrendo em pé. Se estiver morrendo em pé, não cuida nem dele nem dos outros. Então, fluidos densos do nosso perispírito. Limpar as entidades grosseiras, doenças patológicas, expulsar a fuligem, esse fluido das regiões umbralinas. Nós temos que tirar essa coisa negra, grudenta, pesada, infeliz. Nós temos que tirar. Limpar a matéria mórbida, fluidos prejudiciais à saúde física e espirituais. E os fluidos malignos. Então, o médium tem que cuidar dele, antes de cuidar dos outros. Porque se você não estiver bem, você não consegue cuidar. Então, médium, não se esqueça. Primeiro você, primeiro você, primeiro você. A hora que você estiver bom, você sai para a guerra. Sai armada até os dentes com toda a sua equipe de trabalho e vai prestar o seu socorro. Vai aliviar a dor. Vai curar os enfermos, os aflitos. Vai levar a paz, a harmonia, a alegria. Lembra que para trazer a paz, você tem que trazer a guerra, porque para ter a paz, você tem que tirar todo o fluido doente, todo o fluido enfermo, todo o fluido pernicioso, para que reine a paz. Nós temos que trabalhar na limpeza do corpo e do perispírito, angústia intensiva, sentimentos mórbidos, limpar as energias tóxicas, destruir tumores, destruir a tristeza, destruir a repulsa religiosa. Retira toda essa repulsa das pessoas que não gostam de nós, que não gostam que nós somos espíritas, porque não gostam que nós somos gordinha, porque não gostam que nós somos feia, porque não gostam que nós somos isso, porque não gostam que nós somos aquilo. Porque as pessoas inventam uma coisa e não gostam, e aí? Só que o fluido dela vem até nós. E esse fluido nos enterra, esse fluido nos machuca, esse fluido nos agride. Então, nós temos que tirar de nós toda a agressão, toda a dor, todo o sofrimento, toda a miséria do pensamento das criaturas, para que nós possamos cumprir a nossa missão. A nossa missão ela é árdua, a nossa missão é difícil, mas ela só poderá ser cumprida se nós procurarmos sermos mais saudáveis possível. Certamente chegará uma hora que o nosso corpo está na hora de voltar. E na hora de voltar, nós vamos ter que voltar, não vai ter erro. Nós não somos imortais aqui na Terra. Nós retornaremos. Então, eu preciso cumprir toda a minha missão antes de retornar. Faça o melhor por você. É assim, prepare a vida e o trabalho redentor. Refazer os fluidos dos corpos físicos e espirituais.
desconsagrar as energias consagradas através de consagrações e de rezas, desmagnetizar os fluidos, solver, exterminar, desmaterializar, desmanchar, queimar. Por quê? Por que que eu preciso, Araci, fazer tudo isso, desconsagrar, desmagnetizar, solver? Por quê? Queimar? Porque são partículas mentais, átomos mentais, são forças humanas, são a maldade humana, são os pensamentos das pessoas más, perversas, vingativas, malfazejas, indolentes, preguiçosas, e aí vai. Esses pensamentos adentram a nossa casa, adentram aos nossos filhos, adentram os nossos entes queridos, e nós precisamos deixar a nossa casa limpinha. Por que que nós vamos usar os espíritos elementares do fogo? Espíritos elementares do fogo. Pela rapidez da limpeza da forma pensamento. O fogo queima mais rápido os ódios, as vinganças, os desamores, as egrégoras, as sujeiras mentais. Então, essa sujeira do planeta Terra é nossa, dos humanos. Toda a maldade é humana, todo erro é humano. Somos nós que somos maus e perversos e emitimos essas ondas de ódio e de desamor. E nós devemos ter o nosso corpo luminoso, equilibrado, vitalizado, regenerado, radiante, organizado, disciplinado, higienizado, para absorver os bons fluidos. Então, o médium tem que orar, o médium tem que cuidar da vida dele. Então, quando nós falamos dessas colônias espirituais que estão aqui, ó, tudo isso daqui, para realizar tudo isso, é preciso das energias, todas as energias, a construção de tudo isso daqui, são de energias, de vitalidade, de força para realizar tudo isso aqui. Quem faz essas casas, essas flores, jardins, plantas e tudo isso daí, nada mais é do que a forma pensamento. É o pensamento das almas, é o pensamento dos espíritos que criam todo o bem nas colônias espirituais. Tudo é um trabalho mental. Tudo é um trabalho mental. Os médiuns cabe a grande tarefa de ser a ponte entre a dor e a consolação. Bezerra de Menezes. Então, nós que estamos estudando e conhecemos a potencialidade da nossa mediunidade, quando temos conhecimento, métodos para realizar, nós vamos fazer todo o bem possível. Rogo a Jesus que tenhamos compreendido cada dia melhor para realizarmos o bem que viemos fazer sobre a terra. Jesus nos abençoe.